Para você que está em casa, um ótimo ano para você. Que possa ser um ano de sucesso na sua vida, realizações, bênçãos sem medida sobre você, sobre a sua casa. Quero te lembrar de promessas que Deus um dia já te fez, e que seja um ano de realizações, de promessas que o próprio Pai falou para você que vai se cumprir. Se Ele falou, vai se cumprir. Amém? Pai, obrigado, porque o Senhor quer nos fazer lembrar das promessas antigas que o Senhor já nos fez. Nós sabemos que a Tua palavra é verdadeira, ela é real. Tua palavra não volta vazia. Tua palavra é eterna. E queremos, Pai, começar esse ano 2025, o ano que nós sejamos parte de uma promessa que o Senhor nos prometeu. E a maior promessa é sobre o Senhor, não é sobre nós. Então, muito obrigado, Pai, porque nós queremos aqui apenas faça com que esse ano seja um ano de realizações, de conquistas, de sucesso para todos nós, mas que a Tua presença possa ser sempre o nosso maior foco, em nosso coração. Amém, Jesus. Seja bem-vindo aqui nesse lugar. Venha visitar a cada um que está nessa casa, na sua casa, no seu lar. Cada um possa sentir um pouco do Teu Espírito Santo, possa sentir o toque do Espírito Santo. Ele não muda, o nosso Deus não muda, Ele não muda, porque Ele é fiel, Ele não muda. O nosso Deus não muda, Ele não muda. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei daqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias e o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei daqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias e o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma espera.
esperou. Por quem a minha alma esperou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. O meu Salvador. Tu és a fonte de águas vivas. Tu és a fonte de águas vivas. Aleluia. Submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Fiel tu és, fiel pra sempre tu serás. Fiel tu és, as tuas promessas são sim, amém. Fiel tu és, fiel pra sempre tu serás. Fiel tu és, as tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são eternas. As tuas promessas são eternas. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Bom dia, Relevância! Espero que você esteja bem, espero que você tenha passado um ótimo Natal com a sua família.
Nós queremos, mais uma vez, compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração como última palavra do Relevance nesse ano de 2024. Eu tenho certeza que você sentiu que o ano passou voando. Nós tivemos um ano incrível aqui no Relevance, de mudança de prédio, mudança de vários processos internos. E é por isso que eu quero convidar você também a poder contribuir com seus dízimos e as suas ofertas que nós estamos levantando como igreja para abençoar tanto a comunidade quanto também até esse espaço aqui. A gente tem muita coisa para ser feito nesse prédio, a gente tem que melhorar a acessibilidade através dos elevadores, melhorar a ambientação para que você seja cada vez mais bem-vindo aqui e continuar investindo nas vidas, em cada ministério que a gente tem investido aqui nessa casa. E você que é membro dessa igreja, você é um contribuinte para a expansão do reino de Deus. Então, aqui embaixo está a nossa conta. Eu quero convidar você aí, aquilo que você sentir no seu coração, como a última oferta do seu coração para essa casa no ano de 2024. Que o Senhor te direcione e que a gente possa, em nome de Jesus, ter um ano de 2025 ainda mais abençoado, não só como igreja, mas você também, a sua casa, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar um pouquinho como último tema de mensagem do ano e falando um pouquinho sobre essa transição, sobre um novo começo. Eu queria convidar você aí na sua casa a abrir em Lucas 24, a gente vai ler do 13 ao 22 e depois até o 35 de maneira bem objetiva. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?" Eles pararam com o rosto entristecido, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias?" "Que coisas?" perguntou. "O que aconteceu com Jesus de Nazaré?" responderam. "Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que ele é quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. E algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e alguns dos nossos companheiros encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram." Ele lhes disse: "Como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falam os profetas? Não deviam Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e de todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante. Eles, porém, insistiram muito: "Fique conosco, pois o dia já se findou e está chegando a noite." Então entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, e então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. E então perguntaram uns aos outros: "Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras?" Imediatamente levaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: "É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido e no caminho que haviam conhecido Jesus quando ele partiu o pão. Aleluia! Nós estamos findando um momento importante, um final de ano, muitos acontecimentos, muitas vitórias, muitas derrotas talvez, aos nossos olhos. Mas o que nós precisamos entender é que Deus sempre tem novos começos, Deus tem sempre um novo capítulo preparado para nós, não só aqui na terra. O nosso objetivo principal como cristãos, o nosso alvo principal como cristãos é de fato o céu, mas também começando a construir e sendo fiel no propósito de Deus para nós aqui na terra.
E para isso, Deus nos incentiva através de novas temporadas, através de um novo amanhecer. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, Deus tem sempre algo novo separado para nós. E não é diferente nessa virada do ano. Eu quero compartilhar aqui de maneira bem objetiva 3 pontos muito importantes sobre esse texto, para que eu e você possamos ter um novo começo de fato abençoado e para que o ano de 2025 seja o melhor das nossas vidas, não apenas por uma boa expectativa, mas porque nós teremos ainda mais revelação da presença de Deus, da glória de Deus, porque nós queremos e buscaremos ainda mais maturidade, nós leremos a palavra de Deus com ainda mais vontade, ainda mais afinco, nós oraremos, nós jejuaremos com ainda mais intencionalidade em nome de Jesus do que temos feito nesse ano de 2024. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que no ano de 2025 nós precisamos nos permitir ser encontrado por Jesus mais uma vez. E é assim que nós falamos de um novo começo, é assim que nós falamos de um novo ano. Deus tem algo para você que seja novo, que é novo. Deus tem algo fresco separado para você. E o primeiro passo para que eu e você a gente possa entrar nesse ano com tudo, sabe, de maneira intencional, de fato, é deixar a gente ser encontrado por Jesus mais uma vez. Não importa todas as histórias, todo o testemunho que você tenha nesse ano de 2024, que podem ser grandes o suficiente para que Deus não possa fazer algo ainda mais tremendo na sua vida em 2025. Então, o que nós precisamos, por mais maturidade que tenhamos, é encontrarmos com Jesus novamente e deixarmos ser encontrados por Ele, assim como esses 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles estavam indo para lá, compartilhando os 2 juntos esse mesmo objetivo e eles foram encontrados por Jesus. A maior novidade que a gente precisa nesse ano não é o bom velhinho, como nós ouvimos dizer no Natal em muitos lugares, mas é o bom Jesus. Essa é a novidade de vida que Ele tem para mim e para você em todos os momentos. E lá em Lucas 24, assim como nós lemos no versículo 15, eles estão conversando e eles se encontraram. Então a palavra de Deus diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E a grande beleza disso é que talvez a gente precisa entender de fato que nós nunca achamos Jesus. Nós nunca convertemos. É o Senhor quem converteu o nosso coração. É o Senhor quem convence o nosso coração. E é Ele que nos encontra. A palavra de Deus diz que nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Então, a grande ideia, esse grande conceito de achar Jesus, na verdade, é porque Ele nos achou. E esse é o convite de Deus para mim e para você também nesse próximo ano. O segundo ponto aqui é que a gente vê como é interessante, como Jesus começou a compartilhar com aqueles discípulos a respeito da prioridade. No versículo 25 a 27, Lucas diz assim: Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O Senhor está nos dizendo aqui, através do livro de Lucas, que Ele não mentiu para você. A palavra de Deus continua sendo viva e eficaz a cada ano que passa. Nós vemos aqui que a forma como Jesus usou para explicar-los aquilo que estava acontecendo é justamente contar toda a trajetória da Bíblia até então. Desde Moisés até os profetas, e como tudo isso estava apontando para aqueles dias que eles estavam vivendo. Mas isso não se restringe apenas àquilo que Jesus estava vivendo e àquilo que aqueles discípulos estavam vivendo naquele momento no caminho de Emaús.
a palavra de Deus também ela é atual para mim e para você. E nós podemos dizer isso como algo extremamente clichê, mas infelizmente nós temos visto cada vez mais uma deturpação da palavra de Deus nas nossas igrejas, não apenas aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Nós estamos vendo deturpações das histórias, deturpações daquilo que o Senhor inspirou esses homens para que pudessem escrever aquilo que está escrito na Bíblia, e nós temos tido uma diminuição muito clara da valorização da palavra de Deus. E isso, meus irmãos, nós como Relevância não aceitamos, sabe? Nós queremos cada vez mais que você que está nos assistindo medite na palavra de Deus e seja transformado por ela. Então, o que Jesus está nos dizendo aqui também é que nós não precisamos nos surpreender, porque a palavra de Deus está dizendo tudo aquilo que nós precisamos fazer. E eu separei 3 versículos aqui muito importantes para que a gente possa usar isso de pilar. No Salmo 119, 105, provavelmente você conhece esse versículo. A Bíblia diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em João 16:33 diz: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, mas contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. E para encerrar, Mateus 28, 18 e 20, a palavra de Deus vai dizer: então Jesus se aproximou-se deles e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, quantas promessas lindas, incríveis nós vemos aqui na palavra de Deus sendo renovada nos nossos corações ainda em 2024. Eu tenho certeza que também em 2025 e até a volta de Cristo o Senhor vai continuar falando pela Bíblia, e Deus só complementará tudo isso quando nós estivermos no céu. Mas nós vemos aqui o quão importante é a palavra de Deus, que é luz para os nossos pés, luz para os nossos lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos. Nós vemos também que Deus prometeu que estaria conosco até a consumação dos tempos. Então nós não precisamos temer as aflições, nós não precisamos nos surpreender às vezes com as notícias negativas. Nós devemos confiar no Senhor, porque toda a instrução do Senhor está na palavra de Deus e Ele não mentiu para mim e para você. A palavra de Deus não é uma mentira, ela não está ultrapassada, ela não precisa ser reescrita. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá um glória aí da sua sala de casa, da onde você estiver assistindo esse culto, para que a gente possa continuar nesse ambiente, unidade, mesmo de maneira remota. O terceiro tópico que eu queria compartilhar, nos versículos 30 ao versículo 32, a palavra de Deus vai dizer: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partindo e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. E então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? O que eu acho interessante, e o nome desse terceiro tópico aqui é no partir do pão que tudo faz sentido. Ou também, como nós paulistanos temos o costume, no partir da pizza. O que Jesus está querendo dizer aqui para nós nesse texto de Lucas? Não adianta nós queremos estar apenas com Jesus dentro das nossas casas, ou apenas escutar a palavra de Deus como esses discípulos escutaram aquilo que Jesus estava ensinando, se nós não estivermos conectados ao corpo, se nós não estivermos em comunhão. Então Jesus está nos chamando, nos convidando para que tudo faça um pouco mais de sentido, para que tudo tenha uma direção no partir do pão.
É quando nós estamos em unidade, é quando nós estamos em comunhão que tudo fica mais claro. As tribulações, às vezes, que nós passamos servem depois de testemunho para abençoar outras vidas, ou até mesmo as vitórias que nós temos servem de testemunho para incentivar e encorajar outras pessoas. Deus está nos conduzindo aqui para um momento, até como igreja, até como relevância para esse ano de 2025, para que nós possamos estar juntos em unidade. E a palavra comunhão, como sugere o texto, na comunhão, no partir do pão, a originalidade dessa palavra vem de communiones, que significa participação em comum, compartilhamento ou união do latim. E o termo ele é formado por dois elementos principais. Com, que é o prefixo que indica junto ou em comum. 2, unio, deriva de unus, que significa união. Então o Senhor está nos convocando para que nós não possamos apenas estar com pessoas. Estar com pessoas não é unidade. Comunhão não é apenas estar junto, é literalmente ser um, compartilhar o mesmo propósito, estar em unidade. E talvez você acha que esteja vivendo em comunhão porque você tem vindo aos cultos, porque você está participando de um RG, porque você está em algum ministério, mas você não tem sido você não está indo para o mesmo propósito que as pessoas que estão ao seu lado. E é isso que o Senhor está nos convidando a refletir nessa manhã. Tem coisas que vão só fazer sentido quando nós estivermos à mesa em comunhão. Até lá, as coisas podem parecer um pouco vagas, mas de fato, toda a completude, a famosa frase do tudo acaba em pizza, isso acontece também dentro do corpo de Cristo. Tudo é consumado na comunhão, seja na comunhão dos santos, seja na comunhão com o nosso Cristo Jesus também, ao sermos levados aos céus. Então, o que o Senhor está nos ensinando aqui, que eu queria compartilhar de maneira breve, já indo para os finais, é que nesse próximo ano, o Senhor está nos lembrando que nós precisamos ter Ele como base de todas as coisas e que nós precisamos nos permitir ser encontrados por Jesus novamente, uma vez após vez, de novo e de novo e de novo. E nesse próximo ano também, nós precisamos não negligenciar a palavra de Deus. Jesus está nos ensinando, o próprio Jesus, o Deus que se fez homem, está nos ensinando a importância da sua própria palavra. Então, nós aqui como igreja também queremos lançar um desafio para você. Nós temos compartilhado já desde o culto de Natal presencial aqui no nosso último culto do ano, no dia 15 de dezembro, que nesse próximo ano nós estaremos tendo um tempo muito especial e nós entraremos no propósito de ler a Bíblia como igreja toda no ano de 2025. E eu quero convidar você a fazer parte disso. Talvez você que aí nunca leu a Bíblia, talvez você que já leu de maneiras picadas, mas nós queremos estar juntos nesse propósito que também culmina no último tópico, que é no partir do pão, de fato, que as coisas fazem sentido. Então, que nesse ano, você e eu, nós como igreja, possamos deixar Jesus entrar nos nossos corações e que a gente possa compartilhar, entender e sermos direcionados para um mesmo propósito em unidade, em nome de Jesus. Eu queria encerrar esse momento orando com você. Queria convidar você aí, mesmo da sua casa, de onde você estiver, a fechar os seus olhos para a gente orar. Jesus, nós oramos, Pai. Oramos gratos, te agradecendo por tudo que o Senhor fez no ano de 2024, Jesus, pelas aparentes derrotas, pelas vitórias, Jesus, pelas dores, pelas alegrias. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor não perdeu a soberania nas nossas vidas e no nosso coração. E nesse ano de 2025, Jesus, nós queremos entrar ainda mais saudáveis, Pai. Nós queremos entrar ainda mais maduros, ainda mais intencionais em Te obedecer.
Nós cremos, Jesus, em um novo começo, em um novo amanhã, em um novo raiar do sol, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que as Tuas misericórdias estão renovando sobre nós. Então nós queremos declarar que nesse ano nós nos deixaremos ser encontrados pelo Senhor mais uma vez, Senhor. Que se há alguma trava do nosso coração, se há algum impedimento do nosso coração, Jesus, para sermos vulneráveis, Pai, para nos deixar, Deus, ouvir, ser tocados pelas Tuas palavras, Pai, que nesse ano de 2025 possamos aprofundar ainda mais todos os nossos sentidos para que nós de fato possamos deixar ser encontrados pelo Senhor. Jesus, também nós pedimos para que nós possamos, Deus, amar a Tua palavra nesse ano ainda mais, Jesus. Gera em nós essa fome, essa sede pela Tua palavra, Jesus. Este livro que é a Bíblia, deixada de maneira tão graciosa, com tanta história, Jesus, com tantos mártires, com tantas pessoas, Pai, que foram inspiradas pelo Senhor, Deus, que foram obedientes, Jesus, que o Senhor nos ensine, Pai, em nome de Jesus, a meditar nessa palavra dia e noite, e mais do que isso, para que nós possamos viver a Tua palavra dia e noite, Senhor. Dessa mesma forma, também nos ensina a viver em comunhão, Deus, em comunhão com a nossa família, em comunhão com a nossa família espiritual, Jesus. Deus, que esse ano seja um ano de unidade, Senhor. Que nós não possamos apenas estar aqui na igreja, Deus, apenas convivendo com as pessoas, mas que nós possamos estar de maneira intencionais, como lemos aqui, o significado de comunhão, para que nós possamos ser um. Em nome de Jesus nós oramos, somos gratos, Senhor, e nós também profetizamos que nesse ano de 2025 nós desfrutaremos um pedaço, Deus, da Sua glória ainda mais profundo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você. Esse é o nosso último culto do ano e também de maneira online. Nós queremos convidá-lo para que você esteja já de maneira presencial no dia 5 de janeiro, nosso primeiro domingo do ano. Você é nosso convidado para estar aqui juntos, para que a gente possa construir já desde o primeiro domingo do ano essa história de unidade e desse novo começo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tenha uma ótima virada de ano. Deus abençoe e a gente se vê.